Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast comigo, Isabela Sais, e com minha querida e amada Cora Ronay. E aí, Corinha, conta tudo, como é que foi a semana? Olha, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o caso. E segundo, a minha semana foi linda, porque eu estava aqui quieta em casa no meio da semana e de repente chegou uma bandejinha maravilhosa aqui, com florzinha, com geleinha, com pãozinho, com tudo que é gostoso na face da terra e com o cartão mais querido e bonitinho do mundo, enviado pela minha amiga Isabela Sais. Então, Ê! a semana não consegue ficar melhor do que isso. Não dá para ser mais agradável, simpática e gentil. Então, essa semana eu não tenho uma queixa da face da terra, porque, Ah, sinceramente, essas coisas alegram muito o coração da gente, até em circunstâncias normais, mas em tempos de quarentena, então, fica melhor ainda, né? Então, e tudo muito delicioso. Adorei, Belinha, foi uma coisa linda e, portanto, a minha semana foi uma semana com um lindo ponto alto, assim como um círculo concêntrico, sabe? Ele teve esse ponto alto. Os círculos concêntricos de carinho e de afeto e abraço estão todos ali ainda repercutindo e tal. E ah, eu, Corinha. verdade, eu estou com as minhas florzinhas aqui na estante olhando, enfim, foi um show de bola. Então, eu não posso falar que tive uma semana complicada. Já né? Fora do território afetivo das amizades, a coisa tá feia. Mas olha aqui, Sabe, deixa eu só te interromper rapidamente aqui antes de você continuar. Olha, você fala e eu quase choro, porque eu fico muito emocionada, porque eu acho a nossa parceria linda. Sério mesmo, eu acho a nossa parceria linda, eu acho que a nossa parceria flui. Eu sou imensamente, eternamente grata às nossas conversas e, enfim, a nossa troca, porque a gente tem uma troca semanal que poucas pessoas têm, né? Essas conversas alimentam a nossa alma. Então, eu estava com tanta saudade de você, eu estava com tanta saudade de te ver, de te abraçar, porque tudo bem, a gente se encontra via Skype, mas não é a mesma coisa. Então eu estava com tanta saudade que eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso botar essa minha saudade para fora. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, lembrei que eu tenho uma amiga querida, Fabiana Zambrano, que faz umas cestas maravilhosas. Tem uma empresa chamada Farine Eventos. Aliás, eu faço a propaganda aqui para quem quiser pedir, porque o trabalho dela é lindo, impecável. Aí eu falei, Fabiana, vamos bolar uma cesta para a Cora? Eu só quero desejar boa semana e quero abraçar a Cora virtualmente, porque a distância, na verdade, porque eu tô com muita saudade dela. Então eu quero fazer um gesto de gentileza, porque eu acho também que é com esses gestos que a gente vai alimentando as nossas relações, né? A gente não pode estar perto, né, quando a gente alimenta as nossas relações pessoalmente, então vamos alimentar a distância com gentileza, vamos alimentar com amor, porque é disso que o mundo está precisando, que as relações estão precisando. Então eu fico muito feliz de você ter gostado. E, gente, a Clara gostou mesmo, porque ela me ligou, ela postou no Facebook. Ela hoje, a primeira coisa que ela falou foi: ai, Belinha, minha cesta. Então eu tô muito feliz, Corinha. Acho que eu tô mais feliz que você. mas eu adorei, porque foi muito inesperado e foi muito bonito. E, e veio num momento assim certo, porque é engraçado, até a coisa do timing, porque ela veio assim, parecia uma coisa mágica. Eu estava aqui pensando na minha cabeça, até aquela hora, assim, 6 horas da tarde, assim, e eu comecei a pensar, digo, gente, eu não quero jantar hoje. Eu hoje queria fazer um lanche. O que eu tenho aqui em casa para fazer um lanche? Estava começando a pensar, e aí cheguei à conclusão que eu até tinha bastante coisa, mas não tinha pão. Aí como é que eu ia resolver esse problema? E, enfim, ainda não tinha exatamente domado aquela história na minha cabeça, como é que eu ia fazer. E eis que chegou a cestinha exatamente com as coisas que eu queria comer. Gente, parecia uma mágica. É sintonia. É sintonia, mas foi como se tivesse mentalizado uma cesta, sabe? Uma coisa doida, achei muito bom. Ai, que bom, fico muito Foi feliz. uma experiência deliciosa. Então, se eu posso dar um conselho para todo mundo, ouvintes, façam o seguinte, mandem
cestinhas assim de vez em quando para as pessoas de quem vocês gostam, porque é uma coisa maravilhosa. O impacto é enorme e, e é uma coisa realmente mais efetiva do que você mandar uma flor ou porque isso aqui a gente vira criança na hora que a gente recebe um troço desse, porque tem tanto potinho e coisinha que esse negócio de a gente ficar abrindo as coisinhas é tão bonitinho, tão gostoso, né? Tem uma coisa É. lúdica nisso que é sensacional, muito, muito bom. Ai, que bom, Corinha. Mas então continue. Você estava falando assim, eu não tenho do que reclamar da minha semana, no que diz respeito à afetividade, porém, aí eu quero saber qual é o porém. Bem, qual dos poréns, né? Mas eu acho que o porém que eu estava pensando foi um pouco o desconsolo que eu senti essa semana, porque eu até escrevo sobre isso na coluna amanhã. Eu voltei relativamente pouco tempo ao Twitter. Eu tinha me afastado completamente do Twitter, porque eu acho o Twitter um lugar de uma ferocidade máxima, em que de cada 10 coisas que você lê, a metade são xingamentos, enfim, é uma coisa insuportável. E na segunda-feira eu assisti ao Roda Viva com o professor Silvio Almeida, feito pela Vera Magalhães, uma ótima bancada que ela pegou, majoritariamente jornalistas negros, e ela e uma outra jornalista branca, acho que havia 2 brancos e tanto, e o resto era uma bancada negra, para conversar sobre a questão do racismo estrutural com o professor e sobre o sistema e tal. E foi uma entrevista muito, muito boa, muito rica, muito necessária, e a gente ouvindo coisas lá fundamentais, porque eu acho que quando a gente fala de racismo, a gente tem que essencialmente ouvir as experiências de quem passou por isso. Não adianta a gente teorizar que mas não existe racismo no Brasil, ou racismo, isso é racismo, isso não é racismo. Não. A pessoa que passa todo dia pelo racismo é a pessoa que está habilitada a te falar sobre isso e a te esclarecer sobre isso. Claro. Então, era uma entrevista realmente ótima, excelente e tal. Bom, eu inclusive elogiei a Vera em 2 momentos durante a entrevista, e eu fiquei empolgada também pela diversidade que a Vera tem trazido ao Roda Viva, porque a Vera está fazendo umas escolhas espetaculares para o Roda Viva. No outro dia ela botou lá o Felipe Neto, por exemplo. Aí teve gente reclamando para caramba, mas o Felipe Neto é um dos maiores influenciadores do momento. Ele fala diretamente aos jovens. Então, se a gente quer dialogar com os jovens, vai ser através de gente como ele. Claro. Então, ela está conseguindo fazer uma ponte entre a TV aberta e a internet, enfim. Eu acho que ela está fazendo um trabalho admirável. E ela é Realmente. uma ótima jornalista, né, Cora? Eu sou fã da Vera. Acho é uma pessoa muito preparada, tem uma cultura gigantesca, né? Tem uma vida no jornalismo, né? Trilhou um caminho muito bacana no jornalismo. Ela tem uma coragem, um desassombramento, então eu já vi ela apanhar de tudo que é lado também. Bom, aí Vera faz essa entrevista absolutamente espetacular. Eu, na segunda-feira, assisti a entrevista e fui para o meu quarto para ler e tal, fiz alguns elogios, vi muita gente elogiando e tal. E aí, no dia seguinte, quando eu volto para o computador, a Vera está sendo vítima de um massacre, um absoluto massacre. Por parte de quem? Da esquerda. Porque a Vera tem a coragem de falar tanto do Lula quanto do Bolsonaro, então os caras acham que ela é fascista, cancelam, então ela pode ser. Aí você vê, chega ao ponto de ter uma pessoa, que eu não vou mencionar o nome porque eu não amplio a voz dos imbecis, mas é uma pessoa que se define como professora do Departamento de História da UNB, ativista do movimento negro, escritora publicada. Então, tudo que ela consegue contribuir para o debate é o seguinte: peço a gentileza de não tentar defender a Vera Magalhães mais rasa do que um Pires. Agora, vamos analisar essa frase? Porque ela deu algum argumento para o debate. Ela disse que
a Vera perguntou demais, ou perguntou de menos, ou devia ter perguntado. Não, ela usou esse chavão patético que as pessoas usam quando querem lacrar para cima das outras, mais rasa do que um pires. Isso é uma professora de história. Esse tweet dela teve 17 mil likes. Foi compartilhado 1.200 vezes. Quer dizer, então, essa mulher, em vez de ela elogiar aquele trabalho... Então, o que acontece? A entrevista foi um espetáculo, mas o que estava nos trending topics era o lixamento da Vera. Aí, quando você tem uma professora universitária que escreve uma platitude dessas, uma ofensa gratuita dessas, qual é a contribuição que ela está dando, que ela pensa que ela está dando ao debate? Com o que ela está contribuindo? Eu não acho que as pessoas tenham necessariamente que contribuir, mas eu não quero ficar num lugar em que isso é considerado uma coisa bacana que leva 17 mil likes. Sim, não necessariamente as pessoas são obrigadas a contribuir e as pessoas têm todo o direito do mundo de criticar. Mas se você vai criticar, que a sua crítica tenha fundamento, que você não jogue palavras ao vento só para denegrir a imagem de alguém ou para colocar uma pessoa para baixo por botar, né? Não, que critique de uma forma em que alguma coisa seja perceptível da crítica. Quer dizer, estou criticando porque ela estudou pouco para o tema, o que não é verdade. Ela estava muito bem preparada, aliás. Mas, assim, agora não, você vai usar um chavão, porque é aquela palavrinha que todo mundo acha bacana hoje, dizer que fulano é mais raso que um pires. Nossa, o que eu já cansei de ouvir isso. Então, aí isso gera uma corrente de ódio enorme. Aí outro camarada que também é historiador, também é professor, que se determina educador popular. Olha o absurdo que esse cara faz. Assim, sabe quem gostava muito de... Porque estava reclamando que a Vera interrompia o professor. Ele disse, sabe quem gostava muito de interromper? Ele mesmo, Mussolini. Não consigo ver diferença entre Mussolini e Vera Magalhães. Meu Deus do céu, olha onde as pessoas vão, né? Professor, intelectual, militante do PCB. Quer dizer, aí eu te digo, eu perco qualquer vontade de ficar no Twitter, perco qualquer fé na humanidade, qualquer possibilidade de diálogo no país nesse momento, porque a Vera é uma pessoa absolutamente transparente no que ela sente politicamente. Essa é a grande vantagem dela, e eu acho que, para essas pessoas, esse é o defeito, porque se você não pertencer a uma ideologia de um lado ou de outro, você não presta, você é o isentão, você é o combista, você é isso, você é aquilo. Então, as pessoas se acham no direito de dizer isso da Vera. A Vera é uma pessoa que está construindo pontes. A Vera pegou esse Roda Viva e está dando ouvidos às pessoas, e está chamando as pessoas e tal. Um programa que estava lá, coitado, fenecendo, meio morto e tal, ela deu um gás naquilo. Todo dia que tem o Roda Viva é trending topics, não sei mais o quê. Mas, sinceramente, para que a gente viver num lugar desse? Então, eu amanhã descasco o Twitter de ponta a ponta, porque não é possível uma coisa dessas, e esqueçam qualquer frente ampla, porque, na verdade, o que as pessoas estão fazendo nesse momento é brigar mais com as pessoas que estão mais perto do que realmente mirar o inimigo comum. Sim, agora, Cora, eu acho o seguinte, não é de hoje que as redes sociais viraram uma super arena para todo mundo brigar e para todo mundo destilar o ódio que tem no coração, né? O Léo Jaime, nosso querido amigo, ele tem uma frase que eu adoro, que é: a pessoa te segue no Twitter só para te odiar bem de pertinho. Porque é isso, né? Isso mesmo. Então, assim, a pessoa tá ali de plantão para ver qual vai ser o seu próximo tweet, para ver onde é que ela pode te atingir e te apunhalar. Por quê? Eu acho que é porque também essa pessoa não está olhando para você, ela não está pessoalmente ali discutindo com você, porque muito provavelmente 95% dessas pessoas que agridem na internet, se chegarem perto de você, vão virar pessoas muito pacíficas, não vão ter coragem de dizer o que pensam, mas dizem o que pensam porque estão ali entre quatro paredes e se sentem protegidas pelas redes sociais.
para mim é muito claro que a pessoa vai com tudo, vai destilar ódio mesmo em cima dos outros, porque ela tem uma proteção. E a proteção é a rede social, porque ela não está te olhando, ela está te escrevendo. E às vezes, muitas vezes, ela nem mede o impacto que esse depoimento vai ter sobre você e sobre os outros. E ainda tem essa questão que você falou, que as pessoas que se posicionam no meio, porque as pessoas ficam, isentão, você fala, né, não gosta de um lado, não gosta do outro, então tá no... Gente, o meio é um posicionamento. O meio é um posicionamento. Eu brigo... Sabe qual é o problema do Twitter? É que eu fiz uma pensata sobre isso na coluna. Isso amplia a polarização pelo seguinte, porque quem mais barulho faz são as pessoas que estão nos extremos. Claro. E as pessoas do centro, elas são um pouco mais sensatas, e gente sensata não quer se meter no meio dessa briga. Então, você fica falando sobre o tempo, a saúde, os teus gatos e os teus peixes, e você vê uma confusão dessa e você não se mete. Então, o que está acontecendo é que a gente está se autocensurando no Twitter. Eu acho que o Twitter é um lugar com zero liberdade de expressão, porque um lugar com esse nível de patrulha não tem liberdade de expressão. Quer dizer, a única pessoa que consegue ter liberdade de expressão no Twitter é a pessoa que tem a coragem da Vera ou a coragem da Marilis, por exemplo, que são duas loucas que apanham todo dia e voltam para a luta. Mas uma pessoa que já cansou de brigar, ou que não tem essa disposição, ou que não tem estrutura emocional para ouvir o dia inteiro, que é vaca, vadia, e todos esses termos gentis, como que eles chamam as mulheres, essa pessoa vai querer distância disso e não vai falar nada. Então, o Twitter vira uma arena de extremismo tóxica, sabe? Quer dizer, e nesse episódio da Vera, o Marvio dos Anjos, que é um amigo meu, jornalista excelente, também uma cabeçote, ele tuitou o seguinte, ele disse que nunca tanta gente com muito mais afinidades do que diferenças se separou tanto. Tudo por causa dos debates inúteis que só servem para autopromoção. É verdade, porque todo mundo que vem, essa professora que vem xingar a Vera de Pires, o que você acha que ela está querendo? Ela quer mostrar para os alunos dela e para as pessoas que a seguem como ela é descolada, como ela é lacradora. Pois é, e na verdade, Cora, ela está conseguindo. Aí o que essas pessoas conseguem? Elas conseguem a autopromoção e conseguem arruinar o jornalista que vai ter que tomar ansiolítico para poder dormir de tanta agressão. Porque eu já ouvi depoimento de alguns jornalistas importantes, e que conseguiram falar abertamente que depois de um determinado momento, principalmente das eleições passadas, muitos tiveram que começar a tomar ansiolítico para poder dormir. Muitos estão perdendo seu sono, muitos estão perdendo sua saúde. Então, é isso que você está dizendo. Quem sobra nas redes são essas pessoas de extremos. Ou é da extrema-direita, ou é da extrema-esquerda. São pessoas absolutamente extremistas. E você, que tem uma sensatez, acaba se retirando. Você fala, cara, não quero participar disso aqui. Para quê? Para que eu vou perder minha vida? Para que eu vou perder meu sono? Para que eu vou perder minha saúde nessa discussão? Então, realmente, a Vera, a Marilis, até você, Cora, porque você resiste também. Então, vocês resistem e são, para mim, uns exemplos, assim, porque a gente, por outro lado, a gente também precisa dos que ficam. Porque se a gente não tiver as pessoas que ficam e que têm coragem, quem é que vai representar a gente, né? Mas eu tô menos no Twitter do que elas duas, por exemplo. Porque eu acho que no Twitter você sequer consegue explicar o que você está querendo dizer. No Facebook, o Facebook, além disso, me dá ferramentas melhores, porque me permite que as pessoas que eu não quero não vejam o que eu escrevi, quer dizer, eu bloqueio as pessoas por simplesmente. Eu permito só que pessoas conhecidas e conhecidos de conhecidos comentem, e mesmo assim você vê a dor de cabeça que dá. Quer dizer, o Facebook, eu apanhei muito no Twitter, mas chegou uma hora que você disse assim, não, mas vem cá, isso que você falou, eu estava tomando ansiolítico direto, digo, é o que é agora por causa do... Vou estragar minha saúde aqui toda por causa de débeis mentais? Não, né? Claro que então, não. eu me retirei um pouco do Twitter, mas o problema é que você não consegue fazer jornalismo hoje desse tipo que a gente faz
que a gente eventualmente fala sobre política. Eu não falo sobre política sempre, mas eu tento saber o que está acontecendo, até para saber, quando não estou falando sobre política, porque até não escrever sobre política é um ato político hoje, né? Mas, enfim, Sim. você tem que estar lá. Eu poderia estar em silêncio, né? Mas você não consegue, você começa a ver aquilo e você vai se meter. Mas é de lascar, isso está criando uma multidão de pessoas tensas e desesperadas, porque você tem meia dúzia de idiotas que prefere ficar lacrando. E eu acho que É uma história de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio, sabe? É uma coisa de horror, impacta o debate público negativamente. Sei lá, cara, eu acho que. E eu começo a ter as minhas ressalvas em relação às plataformas, porque você vê, agora o Twitter botou umas etiquetas em 2 ou 3 tweets do Trump avisando que, olha, isso é fake news. Mas o simples fato de uma pessoa como o Trump você está lá tweetando, desespero o dia inteiro, as mentiras que ele tuita, atiçando as pessoas contra os jornalistas, é totalmente errado. Isso não tem a ver com liberdade de expressão ou qualquer coisa assim, porque o Twitter para início de conversa, o Twitter é uma companhia privada. A liberdade de expressão é algo que te é garantido pelo governo, não por uma companhia privada. Quando você tem um jornal e você tem uma sessão de cartas de leitores, você modera aquela sessão de cartas de leitores, porque senão aquilo vai virar um lixo. Vai entrar aquele pessoal que só xinga e fala palavrão e não sei o quê, e você não vai mais conseguir ter nenhum um comentário legível. Então, eu não sei até que ponto, eu sei que isso não é uma solução fácil, eu sei que é bem difícil, aliás, que é uma das coisas mais difíceis do mundo, saber onde draw the line, mas se o Trump fosse um twitteiro comum, ele já tinha dançado no Twitter há muito tempo. Os Bolsonaros aqui, quer dizer, não sei, virou uma máquina de gerar ódio, e eu acho que ou a plataforma começa a tomar uma providência em relação a isso, ou estará condenada no médio e longo prazo, porque ela já não está crescendo como as outras crescem. O Twitter é uma sim. plataforma relativamente pequena em comparação com o Instagram e o WhatsApp, aquelas chinesas todas, e Facebook, e não tem dado mostras de crescer, porque exatamente ninguém aguenta, porque é de uma ferocidade que não dá. E pensar que em países como o Brasil e como os Estados Unidos, onde a gente tem os líderes que tem, né, onde a gente tem os chefes de Estado que a gente tem, que botam cada vez mais combustível nesse extremismo, quando deveriam estar fazendo exatamente o contrário. Então, realmente, eu não consigo ter esperança de que isso mude, porque se a gente, né, nos chefes de Estado, a gente tem essa conduta, o que você vai esperar? Você vai esperar que continue assim. Pois Enfim, é. com esse tom otimista, a gente pode começar o programa. Vamos, Corinha, vamos começar o nosso programa. Olha, a gente fala agora de fé e espiritualidade em tempos de pandemia. A gente está passando por um dos momentos mais difíceis da história da humanidade. Além das perdas de tantas vidas, a pandemia do novo coronavírus fez o mundo inteiro mudar hábitos. Nesse período de transformações e de sacrifícios, a fé e a espiritualidade podem ser pilares importantes para passar pela crise. Com a quarentena, os templos e centros religiosos estão fechados, o que também afetou a rotina dos fiéis. Sobre esse tema, a gente ouviu o pastor Marcos Amaral. Os templos fechados, curiosamente, remete a igreja e o cristianismo aos seus primórdios, né? Quando, na verdade, os cristãos não tinham templo. Eles se reuniam nas casas, em pequenos grupos, né? A questão do santuário, do templo, é século IV, né? Até então, o cristianismo ele era uma religião de pequenos grupos, né? E ligado à casa, sobretudo às residências. A espiritualidade ela é transcendente, né? Ela transcende a matéria, transcende ao espaço geográfico, físico.
Jesus chegou a dizer isso, né, no encontro com a samaritana. Ele disse que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Na verdade, eu sou um santuário, né? Cada um de nós é um santuário, onde o Espírito Santo de Deus, ele reside e ali há adoração. O santuário físico, ele é absolutamente dispensável nesse encontro mítico, né, desse encontro transcendente. Então, a igreja, ela continua viva, ela continua pulsando, né? O santuário está fechado, mas a igreja continua acontecendo, porque cada um de nós é o culto, cada um de nós é o santuário, cada um de nós é abrigo e morada de Deus. A adoração continua. O pastor também falou sobre a importância da espiritualidade, especialmente em tempos difíceis. Bom, eu acho que a espiritualidade cristã, ela é um ambiente maravilhoso para lidar em momentos de resistência, em momentos de lutas, em momentos trevosos até mesmo, bravios. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito bacana. É logo no início, no Gênesis, capítulo 1, diz assim que no princípio a terra era sem forma e a terra era vazia. E o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E então esse texto me ajuda a entender a importância da espiritualidade. Ela está em todo lugar, até onde a treva profunda e até onde a desordem prevalece. Mas quando a espiritualidade de Deus está latente em nós, está também latente em nós a luz. A espiritualidade, ela ilumina, ela organiza e ordena onde há desordem e onde há treva. A espiritualidade é essencial para momentos como esse que passamos. Bom, e como esse é um assunto muito rico e diverso, nós também ouvimos o astrólogo e escritor Valdemar Falcão, um estudioso da fé e das religiões. Ele falou um pouquinho para a gente sobre espiritualidade, o que os astros reservam para esse ano tão complicado e o desafio que a pandemia nos trouxe. Vamos ouvir. Olá, aquelas duas queridas, Bela e Cora. Bom, finalmente chegamos naquilo que os espiritualistas chamam de a transição planetária, né? Se alguém ainda tinha alguma dúvida, acho que agora as dúvidas acabaram. Astrologicamente falando, nós temos um tempo aí pesado, denso, vamos dizer assim, por um bom tempo ainda, pelo menos até o final do ano, com esse trio de planetas, o super trio poderoso Júpiter, Saturno e Plutão no final de Capricórnio. Quando for meados de dezembro, Júpiter e Saturno abandonam Capricórnio e entram em Aquário. Aí a gente pode dar uma respirada, porque os encontros de Júpiter e Saturno sempre têm algum reflexo na diplomacia mundial, nas relações entre os países. Mas, vamos ser realistas, ainda temos uns 2 anos pela frente aí de muito sacode até a poeira assentar de novo e o mundo começar a ser reinventado. Em relação a todo mundo que está passando por isso, cada um da sua maneira, em última instância, espiritualmente falando, todos nós sabíamos que íamos passar por isso quando topamos vir para esse mundo tridimensional aqui. Porque esses fatos assim coletivos estão marcados para acontecer e é tal coisa. A festa está marcada, a gente decide se a gente quer participar dela ou não. Desceu, vai participar da festa. Então, claro que eu sou otimista, claro que isso é para dar uma ressignificada geral no mundo, mas é uma sacudida, pelo menos até o final de 2022, a gente vai ficar num vai e vem aí. E, em última instância, de novo, não apenas do ponto de vista astrológico, mas do ponto de vista de um olhar mais espiritual, mais cósmico, vamos dizer assim, em relação à vida, é uma oportunidade única que a gente está tendo, né? De viver uma coisa que nunca aconteceu antes no planeta e que pode provocar uma reformulação muito grande de toda a nossa maneira de viver. Então vamos respirar fundo, confiar e acreditar que vem alguma coisa melhor pela frente. Mas a estrada é esburacada ainda por uns 2 anos. Beijos para vocês. Um beijo, meu querido Valdemar, que eu tanto amo, um amigo de longa data. Obrigada pela sua participação, obrigada pela participação também do pastor Marcos Amaral. Inclusive, o Valdemar, Cora, não sei se você chegou a ler esse livro ou teve acesso a esse livro, já tem tempo. Ele mediou uma conversa entre o Marcelo Gleiser e o Frei Beto, que virou um livro sobre fé e Lembro, me ciência. lembro.
Pois é, um livro muito bacana. Enfim, o Valdemar é autor de outros livros ótimos também, então muito obrigada pela participação aqui no Aquelas Duas Podcast. Eu quero saber o seguinte, Corinha, você está preparada para enfrentar essa estrada esburacada que o Valdemar falou por uns 2 anos ainda? Olha, eu, por acaso, eu estou no meio da leitura de um livro extraordinário chamado A Grande Gripe, é sobre a gripe espanhola, livro do John Barry sobre a gripe espanhola de 1918. E a coisa que mais me marcou até aqui dessa leitura, o livro é muito amplo, o livro conta a história dos médicos que começaram a descobrir os vírus e como combatê-los, e como essa gripe foi se instalando no mundo e tal. O que está me perturbando mais nesse livro é que você percebe que a gripe não é uma coisa parada no tempo, sabe? Quer dizer, não é uma coisa, fizemos 3 meses de quarentena, acabou a gripe, não tem mais os vírus. Não, não é assim. Esse negócio que a gente está falando que segunda onda, não estamos em segunda onda, nós estamos dentro de uma primeira onda mal administrada, em que as pessoas ficaram empolgadas porque fez sol e saíram para a rua, dentro de uma epidemia ainda, dentro da primeira onda de uma epidemia, porque a segunda onda é completamente diferente, ela dá um tempo e ela volta, né, com tudo, como um tsunami, né, que vai aquela água lá para trás e de repente você acha que ficou tudo ok? Não, não está tudo ok, significa exatamente que a coisa está piorando. Então, eu, com a leitura desse livro, eu já, por toda a informação que eu tinha antes, eu sempre me interessei muito por isso, eu sempre soube que uma pandemia não era um troço para acabar em 1 ou 2 meses. Toda vez que você lê sobre a peste negra na Europa, por exemplo, 1348, nunca é 1348, sei lá, 1346 a 1350. Aquilo vai e volta, vem, tem uma outra onda, uma terceira, depois uma recontaminação. Então, nós estamos só no começo, gente. Eu lamento informar, mas é isso mesmo, é só o começo. E tanto faz quem afirme isso, se são os astros, ou os cientistas, ou o estudo de epidemiologia, ou a experiência dos antigos contada nos livros como o Decamerão, mas assim que a gente começa a prestar um pouco de atenção, a gente vê que nós ainda temos um longo percurso a percorrer aqui. Agora, Cora, voltando um pouco para o nosso assunto de espiritualidade, as pessoas têm arrumado dentro de suas vidas espaço para se conectar um pouco mais com a espiritualidade, até para poder aguentar a barra que está todo mundo passando. Sejam as pessoas que estão passando uma barra de saúde, né? Pessoas que pegaram a doença, que tiveram pessoas próximas que pegaram a doença, pessoas que estão enfrentando uma quarentena enrolada, uma quarentena difícil. Então, as pessoas estão arrumando espaço para essa espiritualidade. Você tem algum contato com... Porque eu sei que você é ateia, né? Você não tem religião, não acredita em Deus, mas você tem algum contato com essa espiritualidade? O que você faz, por exemplo, para se centrar de novo quando você sai demais, quando tem muita treta no Twitter, quando tem muita coisa te abalando? O que você faz para achar o seu eixo, achar o seu centro de novo? Ou você não faz nada? Não sei, você faz alguma coisa? Eu vou limpar o aquário. A minha espiritualidade está centrada ali nos meus peixinhos. Não, falando sério, quando eu estou muito abalada, o que é uma coisa que acontece com uma certa frequência nas conjunturas atuais, eu leio. Eu realmente leio. Eu não tenho um lado espiritual por outra. Eu acredito numa energia da natureza, isso sim, quer dizer, eu acredito na força da Terra como um ser. Eu acredito que a Terra é um ser com todo um ecossistema total. Então, essa coisa que é a Terra, isso tem uma energia, isso tem
tem uma força, evidentemente, né? Mas não, eu não sei se isso na minha cabeça passa pela espiritualidade, sabe? Eu sou muito cética, o problema é esse. Mas eu acho que passa pela espiritualidade, sim, Cora, porque eu tenho mais ou menos a mesma crença que você, eu também não tenho uma religião. Eu acho que se eu posso chamar de Deus a natureza, a energia, a força dessa natureza que você acabou de citar, é o que eu chamo de Deus mesmo. Então, eu acho que tem muito a ver com espiritualidade, porque eu, por exemplo, eu gosto de me recolher, eu gosto de botar uma meditação, eu gosto de voltar para dentro de mim, mas isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com a forma como eu me comunico comigo mesma e como eu acho o meu centro. Mas isso está muito ligado, a meditação, por exemplo, está muito, muito, muito ligada à energia. É você se conectar com a sua energia, conectar com a energia daquele momento, entender o que está acontecendo, e aí você vai ler, vai limpar seus peixes, eu vou meditar, ou então eu vou fazer um esporte, porque através do esporte eu me conecto muito comigo. Então, acho que cada um tem a sua maneira, mas o que eu acho que é importante a gente trazer aqui, pelo menos assim, na minha opinião, eu acho muito importante a gente ter esses escapes para que você possa continuar, porque é difícil, tá difícil para todo mundo. Então, esses escapes, da maneira como é melhor para cada um, eles são muito importantes. E eu acho que muitos desses escapes passam, sim, pela espiritualidade. Eu acho que para muita gente é essencial. E eu te confesso até que eu tenho uma certa inveja de quem tem fé, porque eu acho que a fé, a gente já conversou isso algumas vezes, eu acho que a fé é uma questão de DNA. Eu acho que tem pessoas que nascem com predisposição para a fé, e eu acho que tem pessoas que nascem com predisposição à descrença. Eu acho que você tem famílias que são profundamente religiosas, e não é necessariamente por uma questão cultural, porque às vezes os membros dessas famílias estão espalhados pelo mundo, ou você tem pessoas que vieram dessas famílias, mas foram criadas por outras, etc. E a tendência à religião está sempre lá. Assim como a tendência ao ateísmo, né? Os meus pais pertenciam à religião judaica, quer dizer, não pertenciam, mas vêm de uma origem judaica, mas, curiosamente, também nem a família do meu pai, como a família da minha mãe, nenhuma das famílias era particularmente religiosa. E eu acho que talvez uma das coisas que tenha atraído tanto eles tenha sido esse fato de eles, nesse aspecto, pensarem de uma forma tão parecida. Sim. De eles serem tão igualmente descrentes de qualquer coisa. A minha mãe conta que ela teve um pretendente na faculdade que era um cara ótimo e tal, mas que era um judeu, não ortodoxo, mas um judeu crente, um judeu que ia à sinagoga todo sábado, e ela não conseguiu imaginar a ideia de ficar casada ao lado de uma pessoa que levasse religião a sério daquela maneira e fizesse rituais e tal, porque ela é completamente descrente disso tudo também. Então, eu acho que eu vim de fábrica com essa falta, sabe? Mas quando eu vejo o consolo que as pessoas tiram da religião e como se agarram às divindades, deuses, deusas e entes, e não sei o que, eu fico com uma certa inveja, que é um pouco como a inveja que eu tenho de quem bebe, porque eu vejo que as pessoas estão se divertindo com aquilo e eu não consigo perceber qual é a graça daquilo, e também eu percebo o consolo da religião, mas não consigo ter, porque me falta uma enzima ou uma reação biológica ou física ou química dentro do organismo que perceba aquilo. Mas o que a gente vai fazer? Você está precisando ser convidada para uma reza regada a muito vinho, uísque e vodka para poder rever os seus conceitos. Se tiver um gato nessa festa, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar sentada no canto conversando com o gato, que é o que eu sempre faço nas festas. Toda festa que eu vou que tem algum bicho na casa, fica lá aquelas pessoas conversando e eu fico conversando com o bicho no canto. E faz você muito bem, né? Para que conversar com humanos? Sempre me entroso melhor com os animais do que com as pessoas. Ai, Corinha, te amo. Olha, vamos mudar de assunto e a gente vai falar agora sobre padrões de beleza na quarentena.
A quantidade de serviços da rotina de beleza de uma mulher pode ser enorme: unha, depilação, cabelo, sobrancelha, maquiagem. Mas com o fechamento de salões e centros estéticos durante a quarentena, muitas de nós têm deixado esses serviços de lado ou tentado adaptá-los em casa. Para mulheres que pintam os fios brancos ou fazem alisamento, esse tem sido um bom momento para passar pela transição capilar ou se acostumar com o cabelo grisalho. A nova realidade gera uma discussão sobre a cobrança pela aparência e pela feminilidade da mulher. Afinal, nós nos depilamos e nos arrumamos porque realmente queremos ou apenas por pressões sociais? Para discutir esse assunto, a gente conversou com a psicanalista Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio. Eu acho que um bom ponto de partida para a gente pensar essa quarentena é o lugar de centralidade que o corpo ocupa nela. Quando a gente pensa, sobretudo, em mulheres, né, na histórica relação da mulher com seu corpo, com os cuidados domésticos, com a maternidade, aí então fica mais interessante ainda a gente pensar que o consumo desse corpo na quarentena, ele é deslocado do âmbito da aparência, do que a gente entendia até então como culto ao corpo na sociedade de consumo, para a sua sobrevivência, ou melhor, para a sua imunização, através de uma série de práticas higiênicas que vão tentar dar conta, então, da não contaminação desse corpo, de um risco. Então, acho que como ponto de partida, a gente pensar o corpo da mulher nesse contexto, é a ideia de que ele deixa, então, de ser um objeto não só de consumo, mas um objeto de desejo, aquilo que deve, né, através das redes sociais, da indústria cultural de uma maneira mais ampla, sempre se apresentar como algo que vai instigar o desejo masculino, para uma dimensão de maior coletividade, digamos assim, interdependência, onde ele está voltado para as práticas de sobrevivência. A psicanalista ainda falou sobre a construção social do papel da mulher e do corpo feminino. Olha, não resta dúvida, né, de que a feminilidade, o que a gente entende que é ser mulher, é uma construção histórica e social, né? Enfim, a partir de toda a socialização primária e secundária, né? Primeiro no âmbito da família, depois o que dessas normas e essas regras são reproduzidas maciçamente, né? Na escola, enfim, em outras instituições aí, disciplinares, né? Como diria Foucault. Mas o que eu acho que é interessante para a gente pensar em termos de saldo do isolamento social e da pandemia é que se há, certamente, né, sempre um corpo de classe onde se insere o corpo feminino, né, engessado, mais assujeitado nas suas funções, nos seus papéis, do que é esperado dele, há nessa pandemia um risco, uma ameaça que atravessa todos nós e que de alguma maneira dá uma equalizada. Todos estamos muito voltados, todos que podemos, certamente, né? Nem todos têm o privilégio de poder viver o confinamento, mas de qualquer maneira, salvo essa diferença do corpo de classes, né? Classes sociais, esse corpo, esse lugar do feminino, ele passa então a dar espaço, né, para algo que é da ordem da, como eu disse anteriormente, da sobrevivência, do consumo não só dos medicamentos, como das práticas higiênicas que irão salvar então esse corpo, né, da sua finitude, da morte em última análise. E no pós-pandemia, será que seremos menos exigentes com os nossos corpos? Eu gosto sempre de uma visão mais arejada e, sobretudo, esperançosa, né, nesse momento que estamos vivendo aí de tanto desalento, né, tempos tão sombrios. Então, gosto de pensar que sim, de novo, repetindo o que eu disse anteriormente com relação ao saldo, né, que corpos serão possíveis, que vida será possível afirmar, ao término aí dessa pandemia, essa quarentena, né, sobretudo, uma relação, gosto de pensar que a mulher, com sorte, conseguirá ter uma relação de maior generosidade, todos nós, né, de uma maneira geral, mas sobretudo as mulheres que a gente sabe que tradicionalmente têm uma relação tão persecutória
e de tanto engessamento com o próprio corpo, porque são mais exigidas, né, culturalmente, que estejam associadas à beleza. A beleza é um capital, né, historicamente um capital, uma moeda de troca valiosíssima para a mulher. Na medida que esse corpo perde um pouco o espaço, né, de ser um objeto de consumo no contexto do confinamento, eu acredito realmente que esperemos, né, pelo menos, que esse corpo desenvolva uma relação de mais companheirismo e generosidade, onde outros valores passem então a imperar, que não só estarmos, né, reduzidas ao valor da nossa aparência. Muito bem, vamos agradecer a Joana Novaes, querida Joana, conheço a Joana há muito tempo, adoro o que a Joana fala, gosto muito dos depoimentos dela, gosto muito do trabalho dela, dos livros, enfim. Ela é uma craque quando o assunto é a relação da mulher com o próprio corpo, é a beleza. E, Cora, ela falou muitas coisas interessantes aqui que a gente pode pontuar na nossa conversa, mas eu queria já te perguntar se você acha que a gente vai ficar menos exigente com os nossos corpos e com a nossa aparência por conta, em decorrência dessa pandemia. Me parece que sim, porque eu acho que a gente já está começando a exercitar um pouco o desapego desse corpo perfeito, desse cabelo que tem que estar impecável, dessa unha que tem que estar feita. Você tem sentido isso? Você mesmo com a sua relação com o seu cabelo, por exemplo? Tá mudando, não tá? A minha relação com o meu cabelo é uma relação desastrosa, porque o meu cabelo é curto, né? Então, o cabelo curto, porque eu não tenho problemas com o meu cabelo, no sentido que quando eu era jovem, eu sofri muito por causa do meu cabelo. Você imagina o que era você ser jovem na época dos Beatles. Todo mundo tinha que usar aquele cabelo liso dos Beatles, que é uma coisa que eu não tenho. Então, eu dormia de touca. Você não faz ideia, eu fazia tudo que era possível para ter um cabelo liso, que eu nunca tive, óbvio, né? Então, era aquele troço aí, não querer molhar o cabelo. Meu Deus, que miséria. Quanto eu sofri por causa do cabelo. Aí, depois, finalmente, quando eu assumi que eu jamais teria o cabelo dos Beatles, então eu passei a usar o meu cabelo cacheado, mas rapidamente eu passei a usar também o cabelo curto, porque cuidar de um cabelo cacheado grande é muito complicado. E aí eu passei a usar curto, e sempre achei o cabelo curto ótimo, prático e tal, nunca pintei, então para mim também não houve assim uma diferença de deixar ficar cinza ou não ficar cinza, quer dizer, tá como sempre teve. Mas a questão do comprimento agora está me atrapalhando muito, porque ele está naquela coisa que ele não dá para aprender ainda, mas cai na minha cabeça. Em suma, é um trauma. Eu e meu cabelo não nos entendemos durante essa pandemia. Mas eu tenho reparado muito amigas minhas que estão deixando, porque o que falta? Muita gente que queria deixar o cabelo ficar grisalho não deixava, por quê? Porque faltava esse tempo de 3, 4 meses para o seu cabelo crescer o suficiente para perder aquela tinta, né? Para você poder fazer Sim. alguma coisa, passar daquela fase horrível das raízes e tal. E a pandemia meio que deu esse presente para todo mundo de, tá aí, agora vocês tomem uma decisão do que vão fazer com o cabelo. Então, eu tenho tantas amigas que já disseram que vão ficar com o cabelo grisalho e estão contentíssimas com isso, satisfeitas e não pretendem mais voltar. A minha mãe está fazendo a transição, né? Eu não sei só se ela vai continuar realmente com o cabelo branco, mas ela está aproveitando o isolamento para fazer a transição, para ficar com o cabelo todo branco. Então tá naquele momento que o cabelo tá metade louro, metade branco, que aí o ideal é que você esteja em casa mesmo, porque não fica assim muito bonito. Mas eu acho que todo mundo que tinha esse problema de deixar grisalho e continuar pintando, tem muita gente que quer continuar pintando e essas pessoas continuaram pintando em casa e tal, mas as pessoas que tinham essa dúvida se queriam deixar o cabelo grisalho tiveram um empurrãozinho da natureza nesse momento, porque encararam os meses necessários dentro de casa, sem ter aquele problema de sair no meio da rua e todo mundo dizer, nossa, o que aconteceu com o seu cabelo, né? Exatamente. Outra, eu acho que a maioria das pessoas, tirando assim os seres que eu não vou nem mencionar, porque são
não são dignos de menção, que conseguiram emagrecer na quarentena? Você ouviu, gente? Eu vou entregar você, Bela. A Bela emagreceu. Eu emagreci, gente, que a minha vida é muito animada na quarentena, entendeu? A maioria das pessoas normais engordou na quarentena. Então, Sim. eu quero crer que todo mundo estando um pouco mais gordinho, as pessoas já não liguem tanto se a pessoa está com 1 ou 2 quilos a mais. Quer dizer, eu acho que outra coisa que a gente... Eu tenho um amigo que está na França, passou a quarentena em Paris, é um amigo que viaja o mundo inteiro e praticamente não tem endereço fixo no mundo, e a quarentena pegou ele em Paris. Pegou ele em Londres, ele fugiu para Paris e lá ficou. Ah, E coisa boa. lá já está abrindo. E uma coisa que ele tem notado é que as mulheres definitivamente deixaram de usar sutiã. Ah, isso é verdade. Tenho muitos relatos. Então, ele disse, olha, e não tem idade, não tem tamanho, as francesas todas são muito magras, né? Mas ele disse, mas tanto faz, todas deixaram o sutiã de lado. E eu vou te dizer uma coisa, eu já te disse isso, eu tem 3 meses que eu não ponho sutiã. Então, aquela coisa que você fica pensando assim, meu Deus, eu vou ter que sair de novo com essa armadura, com essa chatice. E você sabe... Pensar seriamente nisso, né? Pois é, mas você sabe, Clara, que por outro lado também tem... eu sou muito diferente de você nessa questão do sutiã, porque eu adoro, na verdade não é um sutiã que eu adoro um top de ginástica. Eu não saio sem um top de ginástica, então eu tenho vários tops de ginástica coloridinhos, eu tenho preto, tenho cinza, tenho roxo, tenho estampado, e aí eu vou combinando com as minhas roupas, porque eu gosto muito de ter a firmeza que aí seria o do sutiã, mas eu não gosto de usar sutiã, então eu uso top. Então, mesmo em quarentena, mesmo dentro de casa, eu tô sempre de top, porque me dá uma firmeza, que é uma firmeza com a qual eu já tô acostumada, eu não sei exatamente o que é psicológico, mas eu me sinto mais firme, eu me sinto mais pronta pro dia, sabe? Mas eu tenho muitos relatos de amigas, outro dia, num grupo de amigas, o assunto era: vocês estão usando sutiã? Porque eu me peguei indo para o mercado sem sutiã, estou me sentindo a mulher mais livre do mundo. Então, esse assunto do sutiã é um assunto que está em voga. Eu acho não usar sutiã a libertação da alma feminina, sabe como é que é? Se tivesse uma queima coletiva de sutiã, eu ia lá participar nesse momento. Porque... eu ia recolher todos antes de queimar e levar para casa. Eu falava, peraí, mulherada, não queima não, doa, bota tudo na minha porcaria. Eu tenho a vaga impressão, mas isso é uma coisa que eu acho que em poucos meses vai passar, mas num primeiro momento vai ser muito tolerado e muito usado, roupas mais confortáveis. Sim. E um novo padrão para as roupas de trabalho, o que é aceito no trabalho, o que não é, quer dizer, eu acho que nós vamos caminhar para uma coisa mais casual de trabalho, uma roupa mais casual e mais confortável no trabalho. Eu acho que, bem próximo do que a Joana falou aqui no final do depoimento dela, eu acho que a gente caminha um pouco para ser menos exigente, porque a gente percebeu que ficar sem fazer a unha não é tão grave assim. Exatamente. É claro que você se cuidar, eu gosto de botar uma roupa, de sair, de me maquiar, mas a gente viu que também não é tão grave a gente não estar linda, impecável e, sabe, deixei de fazer minha unha uma semana, já estou agoniada. Não é só isso, não. É uma nova visão das prioridades, porque aonde uma epidemia dessas mexe muito com a gente, não é nem epidemia, uma pandemia dessas mexe com a gente, é de alinhar o teu pensamento com o que é realmente importante na vida. Então, de repente, eu acho que as coisas reais elas assumem uma concretude, uma importância que as superficiais não têm. E a gente aprende a distinguir o que é superficial do que é prioritário. Eu acho isso fundamental, porque eu acho que a gente nem sempre tem essa visão muito clara na cabeça da gente. Então, às vezes, a gente tem, eu tenho que fazer
peeling, não sei das quantas, ou uma terapia do... Cara, o que eu fiz de terapia ao longo da vida para, sei lá, estria, para celulite, não adianta nada, é tudo uma bobagem, e tudo era uma bobagem, no fundo, que nada disso tem a menor importância. Então você começa a perceber o que é realmente vital, o que é realmente importante, e a que é que você tem que prestar atenção. É isso, é exatamente o que a Joana falou no início do depoimento dela, né? Que a gente sai de uma condição de eu preciso tratar e cuidar da minha aparência para eu cuidar e tratar da minha sobrevivência. A gente está mudando valores, né? E eu acho que nós vamos mudar padrões de consumo também. Embora eu não sei se isso será alguma coisa definitiva, se será uma coisa de alguns meses, mas, por exemplo, já falei isso para você, eu vejo o meu feeling, eu não estou me baseando aqui em nenhum estudo, nenhum número que eu tenha em frente, mas eu tenho certeza que as pessoas vão gastar mais com as próprias casas. Porque era uma coisa que a gente punha uma meia sola em muita coisa dentro de casa e deixava para gastar na rua. E eu acho que você permanecer tanto tempo dentro de casa deu para você ver tudo que está errado na casa, tudo que poderia melhorar na casa, e, consequentemente, você ter um vínculo maior com a casa que você não tinha. O teu vínculo com a casa foi apertado, foi fortalecido. Então, eu acho que a gente vai fazer aquele esforço para comprar uma colcha melhor do que a gente compraria. Enquanto antes a gente estava com aquela ideia que só para dentro de casa, então vamos comprar um balde de qualquer jeito, ou, sei lá, o jarro, tanto faz. A gente vai ter um olho mais treinado para coisa dentro de casa e a gente vai querer uma casa mais confortável e vai deixar de gastar em outras coisas, às vezes, sabe? Porque está acontecendo um processo inverso, né? Antigamente, a maioria das pessoas vinha para casa só para dormir, acordava, tomava o café da manhã, passava o dia inteiro fora e voltava para dormir. Hoje, a sua casa é o lugar onde você fica mais tempo. Então, é natural também que as pessoas comecem a tomar mais gosto pela casa e querer cuidar um pouco mais do ambiente onde essas pessoas estão 24 horas por dia, né? Eu acho que, sobretudo, coisas pequenas que a gente deixa, essa amanhã eu conserto, tomadas, esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas vão começar a prestar mais atenção nessas coisas agora. É isso. Os detalhes. Sim, são os detalhes. Eu acho que isso é um ponto positivo. Né? Tem algumas, a gente está aqui o tempo inteiro falando sobre os pontos positivos e negativos do isolamento, da quarentena. Eu acho que esse é um ponto bastante positivo que a gente pode voltar a falar aqui no podcast, porque, afinal de contas, Corinha, estamos só no começo, é ou não é? Ainda tem muita água para rolar. Não, e eu acho que, por ter passado tanto tempo dentro de casa, as pessoas que não gostavam da casa, ou que é isso que eu estou dizendo, que usavam a casa só para dormir ou qualquer coisa assim, elas desenvolveram uma relação mais íntima com a casa e perceberam que o que você gasta dentro de casa é bem gasto. Eu sempre tive essa sensação de gastar muito na minha casa, mas eu trabalho em casa há milhões de anos, então o fato de trabalhar em casa me faz, naturalmente, ter essa consciência muito aguda de como a casa está ou deixa de estar e tal. Mas eu acho que esse sentimento se espalhou muito agora entre as pessoas. Muito bem, Corinha, chegamos ao fim do nosso programa. Eu também não gosto desse momento. Quer dizer, eu até gosto desse momento porque a gente dá dicas maravilhosas. Eu quero saber qual é a sua dica de hoje. Olha, eu hoje tenho... Na verdade, não é uma dica, são duas dicas. Ou é uma dica e meia, não sei. Essa semana eu recebi um livro muito bonito como livro, sabe? Você sabe, e os leitores sabem que eu tenho um fetiche por livro bonito, que quando chega um livro bonito eu fico, que coisa linda, assim como objeto, né? Que coisa maravilhosa. Sim. Então, é um livro chamado As Outras Pessoas, de um autor, você não sabe se é autor ou autora, porque é aquela coisa inglesa de
assinar com as primeiras iniciais, C.J. Tudor, com uma pintura trilateral preta. Então, você imagina, um livro todo preto, com a lombada preta e branca, e aqui as laterais pretinhas, e digo, meu Deus, que será isso, né? Então, peguei o livro, comecei a ler, o livro começou a me parecer muito interessante. É um thriller com algumas pitadas de sobrenatural. Eu não gosto muito de pitadas de sobrenatural. Eu gosto de livros de crime, assim, de policiais. É por isso que eu não gosto muito do Stephen King, porque tem sempre um quê de sobrenatural que... Eu não gosto de zumbis, não gosto de sobrenatural. Eu acho que eu quero uma explicação ali, real, que eu possa conferir. Então, mas eu achei interessante a forma como o livro estava escrito. O livro, para início de conversa, ele foge daquela... Porque hoje em dia, todo romance que você pega, best-seller ou mesmo não best-seller, qualquer livro hoje sofre de quase uma forma, sabe? Porque os escritores todos vão para esses cursos de escrita criativa lá nos Estados Unidos e acabam todos escrevendo de uma forma muito parecida. Então, esse livro, por acaso, tinha uma estrutura bastante diferente do que a gente está acostumado e comecei a achar muito interessante. Então, fui pesquisar C.J. Tudor no Google. E descobri que C.J. Tudor é uma escritora e as pessoas todas falando do livro, as outras pessoas elogiando, mas dizendo que o livro mais interessante dela era o Homem de Giz, dizendo que ele resvala para o sobrenatural, etc., ao contrário do Homem de Giz, que o Homem de Giz, isso e aquilo. Então, eu tinha, por acaso, o Homem de Giz. O Homem de Giz é um livro que já foi lançado há uns 2 ou 3 anos. Então, eu peguei o Homem de Giz para ler. E, cara, o Homem de Giz é ótimo. Eu não sei por que eu não li o Homem de Giz antes. Inclusive, o Homem de Giz, falar em livro bonito, é tão bonito quanto as outras pessoas. Também é um livro desses de capa dura, também tem pintura negra, trilateral, e não sei mais o que, né? E, olha, é ótimo, é um ótimo policial. E é um thriller, é mais para thriller do que para policial, mas muito bem amarrado, muito bem construído, sabe? E uma autora inglesa. Esse gênero, as inglesas são imbatíveis. Realmente não tem para ninguém. Você pega uma autora inglesa, é outra coisa. Então é um livro que estou me divertindo muito, sabe? Muito bom. Então, um é O Homem de Giz, o outro é As Outras Pessoas. A autora se chama C.J. Tudor, C.J. Tudor. O lançamento é da editora Intrínseca. Muito bem. Eu fico fazendo sempre uma listinha aqui das suas dicas na minha cabeça, na minha memória, só que a minha memória para a quantidade de livro que você indica, minha memória não é boa, não. Eu tenho que anotar depois, eu tenho que fazer uma lista mesmo. E eu tô com muita saudade, Corinha, de ir aí, não só para te abraçar, para te beijar, para te agarrar, para te apertar, mas também para levar uns livros, gente. Porque de vez em quando eu vou para casa da Cora, a Cora tem tanto livro, que ela fala, olha, esse eu já li, pode levar. Esse aqui também eu já li, pode levar. Eu saio com os 5 livros da casa da Cora. Todo mundo... Isso acontece com os meus amigos, porque a minha casa é povoada de livros selvagens, né? Então é preciso que os amigos me ajudem com isso. Mas essa autora foi uma grata surpresa, sabe? Quer dizer, de modo que eu estou recomendando hoje livros dela coletivamente e não necessariamente esse ou aquele, porque o das pessoas é muito bom também, as outras pessoas. A estrutura dos livros é parecida entre os dois, quer dizer, ela faz umas narrativas curiosas em 2 planos diferentes, num ano, no outro ano, etc. Muito bom, ótima diversão. Muito bom. E olha, eu tenho 2 dicas aqui. A primeira delas, um filme que eu não assisti novamente, mas eu tô louca para assistir novamente, mas
me deu uma coisa assim na semana passada, que eu falei, eu queria tanto assistir um filme leve, eu queria tanto assistir um filme desses mesmo, sabe? Que você deita no sofá, assiste, depois você sai bem, que eu acho que a gente está precisando disso. E aí me lembrei que, como eu estou assistindo uma série que eu dei de dica no programa passado, que se chama I Know This Much Is True, com o Mark Ruffalo, eu fiquei pensando muito nele, assim, eu acho ele um ator muito versátil, eu gosto muito do trabalho dele. Falei, cara, eu queria assistir uma comédia romântica, uma coisa assim leve, será que tem alguma coisa com ele? E aí eu me lembrei que tem. Eu assisti um filme chamado, eu não sei como é que é em português, mas é um filme chamado Begin Again, que é com ele e com a Keira Knightley, que é outra atriz que eu amo, de quem eu sou super fã, e que eu me lembro que quando eu assisti no cinema, eu saí numa leveza total e descobri que tem esse filme na Netflix. Então essa é a minha dica, eu nem vi de novo, vou ver agora quando eu tiver um tempo, mas fiquei com vontade de ver uma coisa que me deixasse assim pra cima, e eu me lembro que esse filme me deixou muito pra cima. Então, é com ele, com a Keira Knightley, e é um filme musical, eles são músicos, eles se encontram de repente, aí começam a compor. Enfim, é muito, muito, muito bacana. Então, para quem quer leveza, eu super indico. E a minha outra dica, na verdade, é de um livro que não é nenhuma novidade, na verdade, ele é um clássico, que é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, mas que eu li esse livro tem muito tempo. E eu me lembro que eu fiquei muito impactada pelo livro, eu li nos tempos de faculdade, ou seja, faz muito tempo mesmo. E aí eu estou fechando meu TCC da minha pós-graduação em filosofia e eu resolvi resgatar o Admirável Mundo Novo, porque eu estou falando sobre o futuro do trabalho e estou falando sobre autores também que falam sobre futuros distópicos e tudo, e lembrei do Huxley e pedi a edição mais nova. E para mim foi incrível começar a reler o Admirável Mundo Novo e ver o quão atual é o Huxley. Ele não perde a atualidade de jeito nenhum, né? Então, assim, eu quero recomendar também essa leitura, que eu acho que é uma leitura muito boa para os tempos atuais, para a gente entender o momento que a gente está vivendo. Você já leu várias vezes o Admirável Mundo Novo, Cora? Você é dessas? E eu tive uma fase de Admirável Mundo Novo há, sei eu, 30, 40 anos atrás, em que eu lia ele uma vez por semana, mais ou menos. Era assim, a descoberta do mundo. Eu achava que ninguém nunca tinha escrito nada tão revelador sobre o mundo. Papapá. Depois nunca mais li, te confesso, mas eu tive uma época que eu estava lendo livros desse tipo, e As Portas da Percepção, e por aí vai. Também havia uma coisa de uma experiência psicodélica no meio dessa história toda, que estava tudo junto, tudo relacionado. Sim, entendi. Muito bem, então, Corinha. Então, acabamos o programa, demos dicas preciosas para os nossos ouvintes. Só nos resta dar o nosso e-mail, passar aqui o nosso e-mail, que é aquelasduaspodcast@gmail.com, o nosso Instagram. Eu estou muito feliz, nós estamos muito felizes, porque os ouvintes têm feito bastante contato através do Instagram, então vamos lá para o @aquelasduaspodcast. E a nossa playlist, que toca todo dia aqui na minha casa, que meu filho já sabe de cor, que é a playlist do Aquelas Duas. Eu estou tentando achar uma boa gravação de um tango lindo do Francisco Canaro, chamado Claro de Luna, para botar lá. Olha que maravilha. Então, tô com direito a tango e tudo, gente. O que vocês querem mais? Vai lá no Spotify, curte a nossa playlist, divulga para os amigos, divulga o podcast para os amigos também. Vamos que vamos. Corinha, é isso. Ótima semana para você. Tô morrendo de saudade. Eu também tô. Muita saudade de você, muita saudade da vida, né? Normal, da gente sair, da gente... vamos jantar juntas, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vamos sair para ir qualquer coisa assim, a gente vai e ver o mundo, né? Vamos ver o mundo, vamos pegar um cineminha, que eu também estou com muita saudade de pegar um cineminha, que vai ser uma das últimas coisas a voltar ao normal, né? Mas quando voltar, faço questão da gente assistir um filme e sair para jantar. É mesmo, isso, nossa, né? Quando é que a gente achou que isso ia ser um programa tão espetacular, né? Nossa. É isso, minha Corinha linda. Um beijo para você. Até semana que vem, tá? Boa semana para você. Uma boa semana para você, Bela, e uma semana para vocês todos que estiveram conosco até aqui. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.